Olá, tudo bem? Eu sou Jair Crovador e estamos aqui no Papo de Alma, nosso canal sobre espiritualidade e autoconhecimento. Seja bem-vindo mais uma vez, bem-vinda. Não esqueça de colocar o seu joinha, o seu curtir, compartilhar. Depois no final, se você não gostar do vídeo, aí você tira, porque senão você vai esquecer. Muito bem, hoje a gente queria falar sobre morte. É um assunto que ninguém gosta de tratar, ninguém normalmente fala sobre isso, porque justamente significa alguma coisa muito negativa para todos nós, ou pelo menos para a maioria de nós. Significa o fim de tudo. Ninguém gosta de falar sobre morte, mas o fato que ela existe, e se há uma certeza na vida, é justamente que todos nós iremos morrer. Iremos partir dessa para uma outra. Pelo menos é o que a grande maioria crê, embora muita gente creia que acabou a vida, acabou tudo. Justamente porque na maioria, ou pelo menos a maioria de nós, fomos criados com crenças de que ou existe céu ou existe inferno, não é verdade? Como se tivessem essas duas únicas opções. Isso para a maioria de nós, desde crianças, né? Nós somos criados com essas ideias, com essas crenças. E a maioria das pessoas, quando chegam à fase adulta, a gente poderia dividir assim: uma parte acaba achando que isso foi uma grande bobagem, né, depois de adultas, e acabam virando até descrentes, ateias, materialistas, por acharem isso uma bobagem. Outras, no entanto, conservam essas crenças, mesmo depois de adultas, né? E é claro, acabam temendo e tendo medo, né, de se deparar com esse suposto inferno que nos ensinaram, porque o mundo, a natureza e as coisas do mundo parecem nos forçar a ceder a muitas tentações, né? Então talvez na cabeça de muita gente a gente esteja muito mais próximo do inferno do que do céu. E as pessoas que ainda conservam essas crenças muitas vezes se impõe uma rigidez de vida, né? Principalmente dentro de religiões que promovem por demais, né? Essa crença no inferno ou no céu, né? E acabam enfatizando um Deus de punição e de castigo. Olha, se você sair da linha, você não vai ser salvo. Não é isso que a gente aprende? No entanto, a gente veio aqui falar sobre morte porque eu vou te fazer uma pergunta. Você não acha que falar sobre morte, ou refletir um pouco, como a gente está fazendo aqui, pode nos ajudar a valorizar mais a vida? Porque a gente sabe que aqueles que não creem em absolutamente nada depois da morte, o que é o caso, por exemplo, dos suicidas, né? O suicida, ele toma essa atitude drástica porque ele crê piamente que, dando cabo da sua vida, ele vai dar cabo dos seus problemas, daquilo que o aflige, daquilo que o transtorna. Então esse é um caso extremo, né, de crença de que não há absolutamente nada depois desta vida. A gente já comentou nos vídeos anteriores, né, sobre a justiça divina, sobre que Deus é amor e que não faz sentido a gente crer numa única vida, numa única existência. O fato é que mesmo que nós que cremos, eu imagino que muitos de vocês, assim como eu, crê que a vida continua, que não existe só uma vida, mesmo assim a morte nos traz um medo, nos traz incertezas, porque no final das contas a gente não sabe como que é exatamente
a vida pós-morte. Embora algumas doutrinas, como o Espiritismo, possa nos esclarecer bastante, dando uma leve ideia de como seja a vida após a morte, mas para a maioria das pessoas não tem essa ideia de como seja. O fato é que, vamos analisar, a gente vive normalmente tão focados nas preocupações, né? Nos problemas a resolver, e justamente por não querer pensar na morte, a gente fica focado só na vida. E é um instinto natural da gente. Mas quando a gente começa a pelo menos levar em consideração, a não se esquecer ao menos que nós não somos eternos enquanto encarnados, enquanto corpo físico, pode nos ajudar a valorizar mais a vida. Ou seja, a gente está gastando tanta energia com as preocupações, com os anseios, com aquilo que nos deprime. É claro que isso tudo são consequências de como a gente está fazendo as nossas escolhas e encarando a nossa vida. Mas na medida em que a gente começa a levar em consideração e não se esquecer que nós não somos eternos, que estamos aqui de passagem, justamente para valorizar a vida e dar valor aos pequenos detalhes do dia a dia, que são tão comuns e corriqueiros que a gente se esquece até de agradecer, a começar pela bênção da vida, né? Todos nós amanhecemos, acordamos no dia de hoje, isso por si só é uma grande bênção, continuamos nesse mundo, né? E tudo mais que nós temos na nossa vida, nossa família, nossos amigos, nosso emprego, ou mesmo que não tenhamos emprego, uma relativa saúde, possibilidades de procurar um novo emprego, sabe, algo que comer, algo que vestir, um lar que nos abriga, tantas coisas corriqueiras do dia a dia que a gente esquece de agradecer e valorizar, porque a gente sempre coloca muito foco naquilo que a gente ainda não tem. E tudo bem por isso, a gente planejar a vida e desejar realizar sonhos, mas que isso não seja motivo de preocupação, nem tampouco de exclusividade. Pensar na morte pode sim fazer com que a gente tenha uma vida mais calma, pare de pôr peso em situações desnecessárias, né? De gastar tanta energia em situações que muitas vezes a gente não tem o controle. E quase nada a gente tem controle, né? Aliás, o que a gente controla nessa vida? O fato é que a vida sempre nos chama a proatividade, a corrermos atrás, né? A vida não tem controle remoto, né? Como diz uma frase pronta, como se fosse uma TV, né? A gente precisa levantar a bunda do comodismo e correr atrás de realizar os nossos desejos, os nossos sonhos, porque realmente a vida é curta. Hoje nós sabemos uma vida de 70, 80, 90 anos. Não é nada, não é nada. Quanto mais a gente vai envelhecendo, e envelhecer é um grande privilégio hoje em dia, né? Envelhecer principalmente com saúde, com discernimento, pelo menos um mínimo discernimento, né? de consciência mental. Aliás, envelhecer é um processo que nós sabemos que tem muita gente que tem medo de envelhecer, né? Mas envelhecer é um treino, sabe? Envelhecer é um treino para a gente compreendendo que é preciso ir se desapegando do corpo, né? Porque envelhecer significa estar mais próximo da passagem, da outra vida, do desencarne, da morte. Então é uma espécie de treino para a gente ir se desapegando do próprio corpo, né? De alguns apegos ainda materiais, né? Apego a coisas, enfim. Então, saber envelhecer é um exercício de desapego geral.
O fato é que quando a gente começa a refletir sobre a morte, ela pode nos ajudar e muito a levar uma vida mais equilibrada, mais saudável, sem tanto estresse, sem tanta ansiedade, né? Não se deprimir por qualquer coisa, porque a gente já, inclusive, conversamos sobre isso, né? Os nossos desafios estão aí sempre com um propósito de aprendizado para a gente. Então, nós estamos de passagem muito breve nesse mundo, nessa escola. Existe um poema bem curtinho do Mário Quintana, né? Um poeta já desencarnado há alguns anos. Ele sintetizou bem mais ou menos o que é essa questão da vida e da morte quando ele diz que a vida é como se fosse uma estranha hospedaria, de onde se parte às tontas, onde as nossas malas quase nunca estão prontas e a nossa dívida quase sempre nunca está em dia. Porque essa é uma grande verdade, porque quando ela vier, e ela virá para todos nós, como é que será que a gente vai estar? A nossa mente, os nossos apegos. Aristóteles, que foi, ou melhor, desculpe, Platão, que foi discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. É muito curioso que o Platão, ele, nos seus escritos, tem uma parte que ele propõe a gente refletir na morte de um jeito muito interessante. Ele propõe a gente imaginar, mas imaginar com vontade mesmo. Se sentar para imaginar isso. Como seria o nosso funeral? Como seria o seu funeral? Você já parou para imaginar isso? Porque ele vai acontecer, né? Nosso velório, nosso enterro, ele vai acontecer. É claro que vai, né? Então ele propõe o seguinte pensamento: você já imaginou que tipo, olha só, você já imaginou que tipo de caixão você gostaria de ter? Que tipo de roupa você gostaria de usar nesse momento, que te colocassem nesse momento? Quem são as pessoas que você gostaria que estivessem no seu funeral, no seu velório? Quem são as pessoas que você não gostaria que estivessem no seu velório? Você gostaria de algum tipo de música de fundo? Você gostaria que alguém fizesse algum tipo de discurso sobre você? Quem você gostaria? E o que você gostaria que essa pessoa dissesse sobre você? Vejam que curioso essa proposta de Platão, que vem de encontro com esse nosso propósito desse vídeo de hoje, de refletirmos sobre a morte, para que a gente pense mais na vida, com menos estresse, com menos ansiedade e comece a valorizar mais o dia a dia. Que o nosso sentimento base no decorrer do dia seja mais de gratidão do que de falta, de escassez, de ansiedade. Seja mais de gratidão. Quanto mais a gente agradece, mais motivos para agradecer irão aparecer na nossa vida. Não de queixume, não de lamentação. Para que a gente tenha então um pouco mais de discernimento sobre o propósito da nossa vida. Porque a morte será inevitável. A morte será inevitável. Então, embora seja um tema que nos dê medo, um tema que a gente não gosta de refletir, mas é bom. De vez em quando, sabe? Tal qual quando a gente está dirigindo, existem os retrovisores, né? De vez em quando dar uma olhadinha lá no retrovisor e pensar sobre a morte. Refletindo que tudo que a gente já vivenciou são experiências que têm o propósito de nos acrescentar algum aprendizado, mas isso também é uma escolha nossa.
sempre vai depender de como nós encaramos as nossas experiências, boas ou ruins. Porque, outra frase pronta, né? Os dias ruins passam, assim como todos os outros, assim como os bons também. Então pense nisso. Pense que você, enquanto espírito, sim, é eterno. Sim, isso é muito consolador, isso vem muito mais de encontro à compreensão de um Deus de amor, né? De que nós continuaremos vivos do lado de lá, reprogramando, né, a nossa futura experiência para voltarmos, de que existem uma família do lado de lá, que se importa com o nosso bem, que estará nos esperando, né? Embora isso também seja uma consequência, né? Porque a nossa vida do lado de lá será uma consequência da vida que levamos aqui, das nossas crenças, porque ninguém se modifica porque morre, porque desencarna. A gente vai continuar exatamente os mesmos, com o nosso conhecimento, com as nossas crenças, com os nossos medos. A gente só vai deixar o corpo físico. Então, certamente nós teremos, se formos merecedores disso, muitas pessoas que se importam, muitos espíritos que se importam conosco do lado de lá. Então, fica essa proposta de reflexão para nós, embora seja um tema quase que nós evitamos, mas pense nisso. Pense mais na morte para valorizar a sua vida. Aproveite e dê gratidão a cada dia que você desperta de todas as possibilidades. Não dê força para os pensamentos negativos. Comece a perceber que existe uma tagarelice dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. O que eu quero dizer com isso? Dentro de todos nós existe, o nosso pensamento não para. É tagarela o nosso pensamento. Está sempre conversas dentro da nossa mente, e principalmente conversas que queiram nos puxar para baixo, que queiram nos botar medo e dizer não faça isso, sabe? Conversas que potencializam o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Não acredite em tudo aquilo que você pensa. Por isso Jesus não nos ensinou só a orar, mas a vigiar. Vigiar os nossos próprios pensamentos e valorizar apenas aqueles que possam nos trazer algo de bom, algo de positivo. É claro que não é fácil. Nós não estamos dizendo aqui que é fácil e que este que vos fala já está resolvido nessas questões, absolutamente. É um grande desafio diário, a vigilância. Tentar não se demorar no pensamento, no sentimento ruim quando ele vier, estar atento para isso. Que ele venha, é humano que venha, mas não se demorar nisso, né? Para que a gente tenha uma vida mais leve, mais tranquila e com mais discernimento sobre aquilo que de fato é importante para nós. Pensar na morte pode sim valorizar a vida. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, não esqueça de compartilhar o nosso canal Papo de Alma, porque a cada encontro nós vamos tendo esses papos de alma para alma para nossa reflexão. E como sempre fazemos, no final a gente vai fazer uma prece de gratidão, sempre com gratidão. Coloque lá, vá lá, coloque o seu copinho com água, sua garrafinha d'água, porque nós temos a convicção de que a espiritualidade vai colocar algo nessa água, magnetizar essa água com alguma energia específica para cada um de nós. Eu não estou com a água aqui, mas a água está lá em casa. Eu boto a aguinha e venho aqui gravar em meio à natureza, porque é a grande expressão de Deus, né, no mundo. Então coloque a sua água,
para que a espiritualidade coloque esse algo especial para o nosso emocional, para o nosso físico, para a nossa mente, para o nosso equilíbrio, enfim. Então vamos fechar os nossos olhos, né? Porque fechando os olhos a gente não se distrai. E a gente já anda muito distraído da espiritualidade. Vamos fechar os nossos olhos, respirando profundamente, com esse sentimento de gratidão. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar mais este dia em que levantamos na manhã de hoje. Ainda que o nosso dia tenha sido mais ou menos difícil ou conturbado, nós estamos aqui. Nós te agradecemos pela bênção da vida. Por favor, ajude-nos a fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança de dias melhores. Que possamos estarmos mais receptivos aos amigos e benfeitores espirituais que, em teu nome, sempre desejam nos inspirar, nos intuir, nos ajudar, enfim, a fazer as nossas escolhas, a tomar as melhores decisões, a encontrar o melhor caminho. Abençoa todos os lares aqui representados, nossos familiares, nossos amigos. Te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de podermos compartilhar com tantos amigos que mal conhecemos, mas que por alguma razão têm essa afinidade conosco, com essas questões espirituais, com essa questão do seu amor e da nossa própria existência, nosso propósito aqui nesta vida. Se conosco, nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, gente, por estarem conosco. Mais um Papo de Alma, mais uma vez aqui. Não esqueça, curta, compartilhe, assim você vai estar ajudando muito o nosso canal. Um beijo, até o próximo vídeo.